Salve galera nerd, eu sou o professor André Meire, estamos no canal Professor Também é Nerd. Hoje estou aqui para falar do super-herói mais famoso da Casa das Ideias. Quando eu digo Casa das Ideias, estou me referindo a Marvel. Homem-Aranha de longe é um dos super-heróis mais populares que conhecemos e ao longo dos seus 60 anos de idade, ele coleciona momentos históricos e épicos, já nos emocionou, nos fez rir e salvou o dia por muitas e muitas vezes. Homem-Aranha, sem dúvida, é o personagem mais humano entre todos os super-heróis. Poderia ser eu ou você, isso faz dele o meu super-herói preferido. Conheci ainda criança no final dos anos 80 e acompanho as aventuras do herói até hoje. Por isso, sem demora, depois da vinheta, vem comigo conhecer algumas curiosidades e fatos da vida desse espetacular Homem-Aranha. Primeira aparição. O Homem-Aranha apareceu pela primeira vez na revista Amazing Fantasy número 15, em agosto de 1962. Criado por Stan Lee e Steve Ditko, ele rapidamente se tornou um sucesso. E bota sucesso nisso, hein, galera? A inspiração para o personagem veio quando Stan Lee começou a observar moscas e insetos que escalavam paredes. Ele dizia que queria criar um personagem que fosse totalmente diferente dos outros. Identidade secreta. Aqui vale uma curiosidade, no mínimo curiosa. O nome completo do escalador de paredes não é somente Peter Parker, e sim Peter Benjamin Parker. Ele era um adolescente comum até ser picado por uma aranha radioativa. Todo mundo conhece a história do Homem-Aranha. Nos primeiros dias após adquirir seus poderes, Peter Parker só queria dinheiro e fama, participando de luta livre e se exibindo em programas de TV por dinheiro. No auge de sua arrogância, ele deixou um assaltante escapar, dizendo ao policial que aquilo não era problema seu. E quem disse que isso é problema meu? É claro que Peter Parker teve que aprender na marra que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando esse mesmo bandido que ele deixou fugir assassinou o seu tio Ben, é nesse momento que Peter Parker consegue entender o que o seu tio tinha lhe dito. A célebre frase que após 60 anos ainda consegue nos emocionar. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fim da inocência. Gwen Stacy surgiu em 1965 na revista Amazing Spider-Man número 31, numa história de Stan Lee e Steve Ditko. Ela se tornou rapidamente uma das principais personagens durante os anos clássicos das aventuras do Aracnídeo. A namorada de Peter Parker morreu de maneira assombrosa para a época, numa batalha infernal entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, que entrou para a história dos quadrinhos. A aventura foi publicada em 1973, em duas partes, nas edições 121 e 122 da revista Amazing Spider-Man. A morte de Gwen Stacy ganhou uma importância histórica pela maneira que chocou os leitores e cristalizou vários elementos de uma tendência mais sombria nos quadrinhos de super-heróis. Nunca antes um super-herói de peso como o Homem-Aranha havia falhado de maneira tão catastrófica quanto nesta saga. O Homem-Aranha já foi casado, mesmo com várias histórias, e os filmes mais recentes, mostrando que a jovem Gwen Stacy era o grande amor da vida de Peter Parker, é válido sim lembrar que outra mulher realmente capturou o coração do nosso herói. Apresentada enquanto Gwen Stacy ainda estava viva, Mary Jane Watson era sobrinha de uma amiga, da tia May. Ela sempre tentava armar um encontro entre o sobrinho e a jovem, mas Peter sempre fugia, acreditando que a moça, na verdade, era horrível, até ele a ver pela primeira vez. Anos se passaram, Gwen faleceu em um combate contra o Duende Verde e Peter começou a sair com a Mary Jane.
o relacionamento evoluiu até um casamento que durou por vários e vários anos. Os pais de Peter Parker. Quando os pais de Peter Parker morreram, May e tio Ben o acolheram e o criaram como se fosse seu próprio filho. A princípio, May não tinha certeza se seria uma boa mãe, mas não demorou muito para considerar Peter como se fosse seu, devotando sua vida a ele. A tia May é uma das personagens mais clássicas do elenco do Homem-Aranha. Afinal, ela está lá desde o começo, praticamente uma mãe para Peter Parker. Ela já passou por muitas situações difíceis, sem nunca perder o otimismo e a esperança. Duende Verde. O Norman Osborn, Duende Verde, é considerado por muitos como o vilão mais importante da história do Homem-Aranha, inicialmente tendo como alter ego Norman Osborn. Após sua morte, o vilão foi incorporado por seu filho, Harry Osborn. A importância desse personagem deve-se principalmente ao aspecto de destaque que ele possui na vida de Peter Parker, tanto no âmbito pessoal, como amigos da família de Peter, quanto como adversários do próprio Homem-Aranha. O Duende Verde original, Norman Osborn, era um rico industrial nova-iorquino, pai do melhor amigo de Peter, Harry Osborn. Curiosidades do escalador de paredes. Uma das fraquezas de Peter Parker é o cloreto de etilo, popularmente conhecido por estar envolvido em pesticidas. Aparentemente, a solução torna os poderes de aranha do herói nulos. Com uma fraqueza tão óbvia, parece improvável que alguém usaria essa tática contra o herói, mas a verdade é que não apenas usaram, como é uma das principais armas do arsenal do Esmaga-Aranha. De qualquer forma, herói ou pessoa comum, ninguém gostaria de levar uma rajada de pesticida na cara. Homem-Aranha já teve 6 braços e se tornou uma aranha gigante. Parker se viu desistindo da vida de herói algumas vezes no decorrer de sua vida. Entre diversas circunstâncias que o levaram a essas decisões, uma se destaca pela morte de Norman Osborn, o Duende Verde. Após decidir abrir mão desta vida, Peter tentou criar um soro que o faria perder todos os seus poderes. O problema é que o efeito foi contrário, aumentando seu metabolismo e desenvolvendo outros 4 braços. Nesta forma grotesca, o herói aracnídeo tomou a forma fiel da mistura de homem e aranha, possuindo literalmente 8 patas. Homem-Aranha, gamer de carteirinha. O Homem-Aranha tem uma sólida carreira no mundo dos games. Inclusive, o Taioso foi o primeiro herói da Marvel a estrear um jogo só seu, ainda no Atari 2600, em 1982. Desde então, ele vigorou em jogos de sucesso em todas as gerações, desde o Super Nintendo ao Xbox 360, mas seu verdadeiro lar são os consoles do PlayStation. Os títulos do Homem-Aranha para PlayStation 1 foram uma verdadeira revolução para a época, trazendo uma mobilidade absurda em um jogo de mundo aberto. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Uma grande honra falar e mostrar um pouco para vocês deste personagem espetacular, o escalador de paredes, o cabeça de teia, o amigão da vizinhança, o espetacular Homem-Aranha. Beijos no coração, até mais!